Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Eu não vou ler todos os textos, mas a minha palavra vai estar baseada entre o versículo 13 e o 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. Eu vou ler do 13 ao 15. Mas toda a minha palavra, eu vou conjecturar com vocês até o versículo 25. Diz aqui, o texto da Bíblia: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor trespassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nascer certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Eu quero trazer uma palavra para você sobre enfrentando problemas e seguindo em frente. Na verdade, a minha palavra está dividida em 3 partes. Ok? Como é que você enfrenta problemas? Como é que você segue em frente? E depois, considerações finais sobre o tema. Só para situar, esse texto está falando quando Davi comete um adultério e um homicídio, né? Com a mulher do seu general de alta confiança, Urias. Ele manda o comandante do exército, Joabe, botar Urias na frente da batalha para morrer. E aí, o profeta Natã chama o rei para uma conversinha para mostrar o seu pecado. Ele não transfere culpa para ninguém. Pequei contra o Senhor. O profeta então dá uma sentença: você não vai morrer não, mas a criança, fruto aí desse pecado, vai morrer. Então aqui começa aquilo que Deus colocou no meu coração, que pode te ajudar. Você, se não está enfrentando, vai enfrentar. Porque a vida é assim. Eu e você enfrentamos problemas. Eu quero te dar uma receita que Deus colocou no meu coração a respeito dessa história, para você enfrentar problemas, não ser travado, não ser paralisado, mas poder seguir em frente para a vitória. É uma receita de Deus para a sua vida. Ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver como é que Davi enfrentou esse problema. Tá? Como é que a gente enfrenta problemas? Tá certo? Número 1, reconhecendo que o problema existe. É o óbvio. A coisa mais terrível é quando as pessoas fingem que não estão com problemas. Porque quando você não quer aceitar o problema, eles podem se tornar maiores, podem se tornar incontroláveis e pode levar você à derrota. Davi reconhece que tem um problema. Tanto é que ele vai orar. Então a primeira coisa, queridão, se você quer enfrentar problema, reconheça que ele existe. Pare de fingir que não está com problema conjugal. Pare de fingir que não está com problema com o filho. Pare de fingir ou de não querer aceitar que está com uma enfermidade. Porque a coisa vai ficar pior. Segundo lugar, como é que se enfrenta problema? Dimensionando exatamente o problema. Isso é, você não pode supervalorizar nem subestimar o problema. No caso de Davi, era um grave problema. Uma criança seriamente, gravemente enferma. Você tem que dimensionar esse problema. Você não pode fazer nem tempestade em copo d'água, como também você não pode achar que esse problema não vale nada. Você tem que saber que nível é o problema que eu estou enfrentando. É um grande problema, um pequeno problema, por quê? Para não gastar tempo demais e não gastar energia demais. Ou ao contrário, gastar pouco tempo e pouca energia num problema grave. Então aprenda a dimensionar o problema. Não supervalorize, nem subestime. 3. Como é que se enfrenta problema?
Faz igual Davi, vai buscar a Deus. Davi foi orar e jejuar por 7 dias. Foi buscar a Deus, meu irmão. Deus tem as respostas para você. Deus pode abrir portas para você. Deus pode operar um milagre. Deus pode te ajudar a resolver isso. Vá buscar de Deus resposta. E sabe como é que Davi buscou? Oração, jejum e quebrantamento. As pessoas querem buscar respostas de problemas sérios orando 2 minutos. Senhor, tu sabes o que está acontecendo comigo. Aleluia, glória a Deus, amém. Meu filho, nós estamos enganados. Esse cara jejuou 7 dias. Se quebrantou. Orou. Foi buscar de Deus. Agora olha que coisa que dá para ser assim intrigante. O profeta já tinha dado uma sentença de Deus que a criança ia morrer. Por que Davi foi orar? O profeta que trouxe a revelação do pecado dele disse assim, ó, o teu pecado, tu não vai morrer não, mas essa criança aí vai morrer. Ué, se tem uma sentença de Deus, por que Davi vai buscar a Deus? Te dou 2 motivos. Davi acreditava na bondade e na misericórdia de Deus. Ele revela isso no versículo 22. O Salmo 23, versículo 6 é de Davi. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quem sabe Deus não vai revogar isso? E Davi também tinha um testemunho do que aconteceu lá na história de Israel, quando Deus queria destruir todo o povo, e Moisés se coloca no meio e diz assim, se destruir esse povo, risca meu nome daí. E Deus revoga aquilo. Davi acredita que Deus, na sua soberania, pode mudar uma sentença, segundo a sua misericórdia e benignidade. Então quero dizer para o povo da DEVEC, quando alguém vir com qualquer profecia de sentença para você, enquanto a coisa não acontecer, vá buscar a Deus. Ele pode reverter esse quadro, Ele pode abrir a porta para você, e Ele pode mudar uma sentença, porque Ele é Deus. Davi ainda não sabia da história, mas nós sabemos a história do rei Ezequias. Está lá em 2 Reis capítulo 20, quando o profeta Isaías, Deus diz assim, avisa ele para ele arrumar a casa dele que ele vai morrer. E o profeta falou, quando Isaías sai da presença do rei, ele vai orar. Antes que o profeta saísse do pátio do palácio, Deus avisou ao profeta, volta lá, eu ouvi a oração dele, vou dar mais 15 anos de vida. Então, meu irmão, mesmo que venha uma sentença de Deus, enquanto não acontecer, vá buscar a Deus. O Deus da bondade, da compaixão, da graça, da misericórdia, pode reverter essa questão e lhe dar vitória. Em 4º lugar, como é que a gente enfrenta problemas? Como é que a gente pode enfrentar problemas? Eu te dou aqui a dica, queridão, para você. Agindo como um ser humano normal. Agindo como um ser humano normal. Porque tem gente no meio da igreja que quer enfrentar problemas e quer dar uma de anjo. Não, não há problemas, aleluia, glória a Deus. Eu não tenho problemas. Como é que é? Meu irmão, Davi botou saco de cinza. Todo mundo viu que ele estava orando, jejuando e chorando. E era um rei poderosíssimo. Vivencie o problema para não deixar uma ferida na tua alma, que vai te causar problemas emocionais para o resto da tua vida. Chore o que tiver que chorar. Você pode chorar, você não deve viver chorando. Você pode ter tristeza, não pode viver triste. Você pode passar por angústia, mas não deve viver angustiado. Olha Paulo, em 2 Coríntios 1,8 ele diz, e nós quando chegamos à Ásia, quase que da vida desesperamos pela tribulação. Paulo que está falando isso. É Paulo que diz em 2 Coríntios 7, 5 e 6, quando cheguei à Macedônia não tive descanso, por fora combates, por dentro temores. Olha lá, abalo emocional. Para de fingir, eu já contei aqui, vou repetir. Já contei aqui, vou repetir. Eu não tenho quase nenhum problema, não tenho nenhuma pressão sobre mim, tudo é tranquilo. Essas guerras e tudo isso,
há alguns anos atrás, eu entrei num estado de estresse de alto grau, comecei a perder sono, ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, dormindo 3 horas, e aquilo começou a me estressar. Eu falei, eu vou no Dr. Fábio Damasceno, psiquiatra, pastor, eu vou lá. O que é isso, meu Deus do céu? Parece que eu estou uma bomba relógio que ia explodir dentro de mim. Aí eu fui. Eu já contei aqui, vou repetir porque tem alguém que não ouviu. Cheguei lá no escritório, no atendimento médico do Fábio, na sala de espera. Aí, entro na sala, tem uma senhora, ela olha para mim, Pastor Silas Malafaia? Eu falei, sim, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estava igual aquele programa humorístico, Tolerância Zero. Mas eu consegui me controlar, tá certo? Mas a vontade que eu tive, eu vou revelar, dizer para ela, eu vim aqui comprar carne. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim ser atendido pelo Dr. Fábio Damasceno. Daqui a pouco, passam uns 5, 7 minutos, não sei, entra uma outra, disse não. Não acredito. Pastor Silas Malafaia, o senhor aqui? O que o senhor vai fazer aqui? Aí a tolerância cresceu, a intolerância, na verdade, mas eu ainda consegui me contradizer assim, eu acho que é a mesma coisa que a senhora. Ser atendido pelo Dr. Fábio Damasceno. Aí ele me atendeu, passou uma medicação, falou, toma isso aqui por 1 semana e suspende, que vai te dar uma estabilidade. Exatamente. Agora, uma vez eu falando para um pastor famoso, atravessando um problema sério, eu falei, rapaz, vá primeiro num psicólogo. Eu? E se alguém me ver lá? Vai plantar batata, rapaz, vá para onde tu quiser. Quer dizer, a minha reputação. Meu irmão, Jesus falou que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Você está numa crise conjugal que não consegue resolver de jeito nenhum, talvez uma terapia com um terapeuta familiar vai te ajudar. Essa aqui é a verdade, meu irmão. Para de querer dar uma de espiritual quando você tem um problema que você não está sabendo lidar com ele. Ou quando eu estou com uma dor terrível, mas não vou não. O quê? Eu estou com dor? Pergunta a minha esposa. Eu corro para o hospital, corro para o médico, eu sei lá. Uma coisa que podia ser resolvida, se eu deixar para lá, se torna incontrolável. Vamos deixar de besteira? Você é crente, mas não deixou de ser ser humano. Crente fica doente, crente passa mal, crente tem problema emocional também. Vá buscar ajuda. Vivencie como um ser humano normal. Como é que se enfrenta problema? Lute, insista, persista, não pare enquanto houver esperança, não desista. Você está com problema? Continue, lute, insista, persista. Enquanto houver esperança, não desista. Enquanto a criança tinha um fio de fôlego de vida, Davi estava lá. E é assim que você tem que fazer. Enquanto não tiver uma sentença final de vitória ou derrota, eu não vou desistir e vou enfrentar essa situação. Em 6º lugar, presta atenção que eu vou te falar. Se prepare. Vão tentar persuadir você a deixar o problema. E até gente experiente. Olha o que os anciãos de Israel fizeram com Davi. Gente experiente, meu irmão. Versículo 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis. E não comeu pão com eles. Davi, Natan já, profeta de Deus, já deu uma sentença que a criança vai morrer. Para com esse jejum, para com isso. Vai ter gente querendo persuadir você, até gente de influência e gente experiente. Mas Davi não deu pelota, o problema é meu, eu não vou sair daqui. Até eu ver o final dessa brincadeira. Gente que vai tentar persuadir você para você abandonar a questão. Deixa esse casamento para lá. Deixa esse filho para lá. E esquece essa questão financeira. Escute o que eu estou te falando. 7º. Aprenda isso aqui que é muito importante para quem enfrenta problema. As pessoas
vão te ajudar até um certo ponto e um certo tempo. Depois, prepare-se para sozinho continuar enfrentando a situação, porque afinal de contas o problema é seu. Ninguém é obrigado a ficar até o final do problema. Aqui os anciãos estavam com Davi até um certo tempo, depois se levantaram para comer pão. Davi não, o pepino é meu, vou continuar descascando. Você tem que aprender isso. Ninguém é obrigado a ficar com você até o final. Agradeça a Deus o tempo, agradeça a Deus o que aquela pessoa deu para te ajudar no seu problema. Não fica reclamando, por que não ficou comigo até o final? Por que não me ajudou até o final? O problema é seu. Ajuda é por um certo tempo e até um certo ponto. Aprenda isso. Aprenda que vai chegar a hora de você ficar sozinho. Raras vezes, diante de um problema, alguém fica com você até o final. Então você tem que estar preparado psicologicamente e emocionalmente para saber que ninguém é obrigado a ficar descascando o seu pepino até o final. Porque chega uma hora, até aqui dá, porque eu também tenho problema. Porque quem te ajuda também é ser humano que tem problema. Então, ele não tem como ficar o tempo todo com você. Aprenda isso. Davi não desistiu porque outros desistiram. Porque afinal de contas o problema era dele. E você tem que entender isso que eu estou te falando. Porque isso aqui é importante. Oitavo. Aprenda como Davi. Invista na sua prioridade. Davi era um rei poderoso, que tinha muitos afazeres, com um exército monstruoso. Mas durante 7 dias ele parou tudo para investir nessa prioridade. Qual é a tua prioridade? Você está tratando a tua prioridade igual a coisa secundária. Você quer resolver coisas prioritárias usando tempo, energia e até dinheiro que você usa em coisa secundária. Não vai dar certo. Invista na sua prioridade. Tem um pepino para descascar, um abacaxi para descascar, então invista nesse negócio aí. Você vai ter que investir tempo, vai ter que investir energia e, se duvidar, até dinheiro, dependendo do caso. Aprenda isso, meu queridão. Eu estou te dando um conselho aqui, que é muito, 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 muito importante. Agora, escute o que eu vou te falar. Eu estou te dando aqui uma receita para você. Em 9º lugar, não perca a visão do mundo, por pior que seja o problema. Não perca a percepção da vida, das coisas. Porque tem gente que fica focada e esquece tudo que está em sua volta. Davi, ninguém falou para ele que a criança morreu. Olha que coisa interessante. Olha como é que ele estava antenado. Olha. Versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Olha o versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Ele percebeu, mesmo mergulhado no problema, que tinha acontecido alguma coisa. Querido, você tem um problema com um filho, mas você tem mulher e outros filhos. Você pode estar vivendo qualquer problema. Não perca a percepção do mundo à sua volta. Porque outras coisas estão acontecendo e tem outras pessoas em sua volta. E você fica cego. Só mergulhado numa coisa. E esquece outras coisas que são vitoriosas, abençoadoras, que Deus está te abençoando. Mas você só está focado na desgraça, só está focado na derrota, só está focado naquilo que está perturbando você. Não perca a percepção do mundo que está à sua volta, por pior que seja o problema. Escute isso aqui.
Décimo lugar, capacidade para consolar outros. Escute. Pessoas que estão envolvidas no seu problema, você é frouxo, está chorando, está reclamando. Ei, as pessoas não são iguais. Talvez você tenha uma estrutura emocional e espiritual melhor. Diz o texto que Davi consolou a Betseba. Ele tinha uma estrutura melhor. Você tem que entender que no meio dessa tribulação que você está vivendo, que tem mais gente envolvida, não fica dizendo que o outro é frouxo, que o outro não está com nada não. Você é melhor, tem uma estrutura espiritual melhor, tem uma estrutura emocional, então ajude! Ajude o que não tem! É o que Davi fez. Agora escuta essa aqui em 11º lugar, porque essa aqui, meu filho, vou até beber um pouco d'água. Eu vou falar e vou repetir. Aprenda a consertar coisas erradas que você fez no passado, desde que sejam possíveis. Eu vou repetir e vou explicar. Aprenda a consertar coisas erradas que você fez no passado, desde que sejam possíveis. E eu vou dar o exemplo. Um exemplo que eu tenho visto. Olha Davi. No versículo 15, Betseba é chamada mulher de Urias. Está no versículo 15. No versículo 24, então consolou Davi a Betseba, sua mulher. No versículo 15, é mulher de Urias. No versículo 24, é mulher de Davi. Davi comete um adultério, só que ele é rei. Poderoso. Aquela mulher ia ficar estigmatizada o resto da vida. Desculpa a expressão, vagabunda. Traiu o marido. Daí para baixo. Davi se casa com Betseba, ele não precisava casar. Ele se casa e repara o erro que fez. Agora segura o que eu tenho visto. Eu vou falar em tese, mas eu vou atingir gente aqui, e gente que está na internet. Antes do camarada ser crente, vivia na bagunça. Faz filho ali, faz filho aqui, vive na bagunça. Aí vem para a igreja, se converte, glória a Deus. Jesus perdoa seus pecados e muda a vida dele. Aí ele encontra uma princesa aqui, se casa e finge que aqueles filhos que ele fez, ele não tem nada com isso. Seja homem, seu frouxo covarde. Isso não é questão de ser crente, não é questão de ser homem. E muitas vezes deixa a mulher com um filho menor, vai lá e paga a pensão. Aí porque casou com uma gostosona aqui dentro, uma princesa, e aí muitas vezes a mulher também não tem sabedoria. Você não vai dar nada para ele não, hein? Negativo. Você vai casar comigo? Queria te informar que antes de eu ser crente eu era da pá virada. Tem um rastro meu lá, e eu não posso abandonar esse pessoal. Parte do meu salário eu tenho que bancar. Isso é homem. E até na igreja, não é fora dela não. O cara está aqui na igreja, se divorcia, aí casa com outro, e aí se vira aí vocês aí. Agora eu estou no novo love. Eu estou no novo love. Meu filho, repare erros que você cometeu, desde que sejam possíveis. Não estou falando para você, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor. Há 20 anos atrás, rapaz, eu dormi com uma mulher que eu não sei nem a cara dela. Mas eu soube que ela ficou grávida, sumiu. Não tem como reparar esse erro. Você não sabe quem é? Você não conhece? Agora, erros que você cometeu e que são possíveis de reparar, vai lá reparar. O que adianta estar aqui dentro da igreja casadinho de novo? E teu filho está dizendo lá, meu pai é crente, mas é um bandido safado. Olha lá, é crente, mas minha mãe está aqui sofrendo, ele tinha que dar uma pensão. E tomare que essa mulher entre na justiça contra você e tome teu dinheiro. E quem não paga a pensão vai para a cadeia.
Vou mandar um irmão lá te visitar. Ok? Isso aqui é sério, minha gente. Como é que se enfrenta problema? Fugindo dele? Fingindo que não aconteceu? Assuma o que você fez de errado e vai lá consertar, se é possível consertar. Não vem para cá dando uma... eu estou na graça, aleluia. Agora é graça. É graça, é verdade. Mas tem uma conta para você. Pastor, porque eu, quando não era crente, eu dei um golpe num monte de gente. Se converteu? Vai lá acertar. Chama os caras e diz assim: amigão, estou te devendo 1000 prata, né? Só posso pagar em 50 vezes. Tá rindo? É assim. Posso pagar em 50 vezes. 20 conto por mês. Não tem jeito. Eu estou sendo extremado. Você está sendo digno, está sendo crente e está mostrando a sua condição. Aconteceu um fato aqui, numa de nossas filiais. O camarada apanha dinheiro com a agiota para abrir negócio. Não pede orientação a ninguém, nem ao pastor da filial, muito menos aqui. Aí panha dinheiro, e o negócio, e pega dinheiro de novo, e o negócio, chega uma hora que o agiota diz: agora começa a hora de pagar. Não tenho. Vai morrer. Aí o cara vem aqui, vai ao pastor da igreja afiliada, o pastor diz: irmão, existe um princípio de isonomia. Se o pastor emprestar o dinheiro para um membro, todos têm direito. Isso é um princípio de isonomia, todo mundo tem direito. Então, a igreja não empresta dinheiro para ninguém. Primeiro que o dinheiro não é meu, não posso emprestar aquilo que não é meu. Aí, veio aqui, e o cara ficou com raiva. Aí, meu irmão, quando o cara não sabe reconhecer a bobagem que faz e ainda fica com raiva, se prepare que eu vou dar-lhe uma jantada. Eu disse: olha aqui, queridão, você não perguntou a ninguém para fazer essa arneira. Você põe o dinheiro emprestado, você veio pedir um conselho? Vai me matar, então corre, porque vai morrer. Quer que eu faça uma oração? Vai para o céu, se tem alguma dúvida? Eu faço, porque aqui não vai ter nada. Não vem me perguntar. Não fui eu que mandei entrar nessa. Você é maior de idade. Então reconheça, vai lá para o cara e diz: amigão, eu vou te pagar, mas só tenho isso. E acabou o papo. Repare erros que são possíveis reparar. Eu vou dizer uma coisa para você aqui em último lugar. Último lugar, para mudar aqui para outro tópico. Último lugar. Preste atenção sobre isso que eu vou te falar. Preste atenção. É importante para você poder seguir em frente. Se você não quer estragar a sua vida por um problema, na verdade esse aqui é o 10º. Se você não quer estragar a sua vida por um problema, você não quer estragar por uma derrota, perceba a hora de mudar de atitudes para seguir em frente. Você não quer estragar a sua vida? Por causa de uma derrota, um problema que não conseguiu resolver? Perceba a hora de mudar de atitudes para seguir em frente. Vamos ver o que Davi faz. Aqui tem apenas uma receita. Agora para você seguir em frente. Só no versículo 20 tem 8 atitudes de Davi para ele seguir em frente. A criança morreu. Não conseguiu resolver o problema. Como é que Davi faz para seguir em frente? Vamos lá? Versículo 20. Então Davi se levantou da terra. Levante-se. Sai da atitude passiva para uma atitude ativa. Sai desse lugar de morte, de desgraça. Mude para melhor. Sai daí. Não adianta continuar chorando por coisa que você não pode resolver. Não adianta continuar sofrendo por coisa que não tem solução. Levanta-te, sai desse lugar. Olha Davi, só no versículo 20. Se levantou, se lavou, tirou
todo o resquício, 7 dias, estava com resquício de amargura, de sofrimento, de decepção. Tome um banho da graça de Deus, para que essas coisas ruins não fiquem coladas em você e não continuem na tua caminhada e na tua trajetória. Ele se lavou. Terceiro, olha o que Davi faz. Diz o texto: Davi se levanta, se lava, se ungiu. Um costume antigo, higiênico, passar um óleo para proteger a pele, para nada ruim grudar, colar. Ah, meu filho, isso aqui é simbólico, para você entender. O que é que representa o óleo? O Espírito Santo. Você tem a unção do Espírito Santo para que nada dessas coisas ruins vão colar em você, vão ficar penduradas no teu emocional e no teu físico. Se unja! Olha Davi, se levanta, se unge, se lava, se unge. 4, mudou de vestidos. Vestes representa momentos sociais. Vestes representa posição social e momento social. Como é que você vai à praia? Short, bermuda, óculos escuro, chapeuzinho, toalha. Como é que você vem para a igreja? Esporte completo, fino. Como é que você vai diante do juiz? Então, para cada momento, a roupa representa tanto posição social como momento social. Ele estava coberto de saco e cinza. Ele troca a roupa de tristeza por roupa de alegria. Troque, tire essas vestes de amargura que estão sobre você, coloque vestes novas. A graça de Deus está sobre você, o favor de Deus está com você. Olha Davi, meu irmão. Se levanta, se lava, se unge, muda de vestidos, entrou na casa de Deus. Foi ao lugar certo, irmão, não tem lugar melhor do que esse. Ana entra na casa de Deus amargurada e sai da casa de Deus alegre com uma promessa. Você pode ter entrado aqui triste pelas lutas da vida, saia daqui renovado. Saia daqui cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. O salmista do Salmo 73, que estava atravessando uma situação ruim, ficou com inveja de ímpio, quase se desvia, fica perturbado, ele justo sofre, o ímpio numa boa, e diz lá o Salmo 73, até que entrei no santuário e compreendi o fim deles. Aqui a tua mente se abre, aqui há uma revelação de Deus para a tua vida, como Deus está dando agora. Você vê o lugar certo, meu irmão. Aqui é a casa do Deus vivo, o Espírito Santo está aqui. Deus está aqui para te revelar, para te ajudar, para te renovar, para te levantar e para ajudar você a seguir em frente. Para você seguir em frente. Para você seguir em frente. Olha Davi. Entrou na casa do Senhor, mas não foi para murmurar. Ó Deus, como é que tu deixa essa criança morrer? A poder no sangue de Jesus. Tu não está vendo não? Essa criança é inocente. Por que não me matou? Davi não vai para a casa de Deus para murmurar. Não vai para a casa de Deus, sabe? Para reclamar. Não vem para a casa de Deus para falar mal da vida dos outros. Davi veio para a casa de Deus para adorar. Tu és grande, tu és tremendo, tu és Deus, tu está no controle, não há outro Deus além de ti. Tu já adorou ao Senhor aqui hoje? Já abriu a tua boca para exaltar o Deus da vida, o Deus que te sustenta, o Deus que te trouxe até aqui? A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para sempre. Olha Davi, veio a sua casa. Ah, meu irmão, casa é lugar de refúgio, descanso e apoio. Vai para a tua casa, não tem lugar melhor. É lá, apesar de briga, dissensão, é lá na tua família. É o melhor lugar de apoio que você tem. Foi para a sua casa. E olha o que ele faz, diz o texto, do versículo 20. E pediu pão, e lhe puseram pão,
e comeu. Ele se fortaleceu. 7 dias de jejum, de tristeza e de choro, sem comer nada. Você precisa se fortalecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não adianta ficar numa batida louca. Neemias andou 2.450 quilômetros da fortaleza de Suzã até Jerusalém para reconstruir a cidade. Quando chegou em Jerusalém, ficou parado 3 dias. Não começou logo a obra não. Sai de uma coisa, vou para outra. Sabe aqui, toma pau aqui, perde aqui, ganha ali. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Renove forças. Descanse um pouco. Pastor, o senhor fala isso porque você tem dinheiro para ir para um hotel, para ir para passear. Meu filho, quem sabe faz a festa com o que tem. Hoje eu moro num condomínio. À esquerda vai para Grumari, depois que atravessa a ponte do Canal do Recreio. Esquerda é Grumari, direita é o condomínio Maramá, onde eu moro. Quando eu chego ali, muitas vezes eu me lembro quantas vezes na Kombi, lotada de povo, da minha família, com caixa de isopor, groselha, maionese quase estragada, farofa, a gente ia para Grumari. Eu vim de Angra, aí falei para Elisete, eu vim de Angra dos Reis, passei por Muriqui. Um dia depois que eu comecei a namorar, meu irmão Samuel, com a Kombi, lotada da família do Zé Santos, só 11 filhos, e alguns penetras, entre eles eu. Falei, Elisete, está lembrando de Muriqui? Ela falou, me lembro. O primeiro dia depois que eu pedi para namorar ela numa sexta-feira no Congresso de Jovens de Madureira, e sábado nós fomos para Muriqui. O Rio de Janeiro tem praia, rapaz. Melhor do que São Paulo em muitos lugares. Praia. Vai para praia, faz um farnel. Vai para a praia. Descansa com a sua... Não, tem que trabalhar. Meu irmão, hoje tem como é que é o ônibus chamado? BRT. Antigamente eu me lembro, eu morava no Largo do Tanque, tinha um ônibus chamado 748, Cascadura Barra da Tijuca. Passava uns 10 para um parar. Porque eu estava no meio do caminho. Ficava mais de 1 hora no ponto do ônibus esperando um parar. E quando um parava, meu irmão, para entrar, raquetada, rabo de arraia, pescotapa, para entrar na sardinha do 748, para ir para uma praia. Está aqui, já falei em outras mensagens. Está aqui Matias. Matias alugava um lotação vagabundo fedorento. Reunia umas 4 famílias da igreja. Meu pai, meu tio Alfredo, família de Matias e mais um, Almir. Aí, para ir para Marambaia, porque Matias tinha acesso, porque é militar, para entrar na Marambaia. Alugava uma lotação fedorento, miserento, é o que podia. Juntava um monte de família para ir na praia em Marambaia. Oh, meu irmão, eu me lembro do meu pai, que reunia 3 famílias para alugar uma casa em Araruama de 2 quartos. E era uma festa, porque a gente nas férias ia para Araruama, para Lagoa, que era linda naquela época. É conversa fiada. Para, rapaz, tu vai morrer. Descansa, recobra energia. Vem de uma luta desgramada. Por isso que eu sou disciplinado. E não é agora, porque Deus me deu uma condição melhor. Desde essa época, desde a época da grande dificuldade, sempre saí para passear, sempre parei para tirar férias. Quem sabe faz festa com o que tem, rapaz. Leva a tua família lá para a praia da Barra, de Copacabana, de Grumari. Teus filhos nunca vão esquecer disso. É descanso para você, é recreação, é renovação de forças para você continuar enfrentando problemas e seguindo em frente. Eu vou dar aqui algumas considerações finais para você. Eu vou para as considerações finais sobre essa questão de enfrentar problemas e seguir em frente.
A primeira consideração é essa aqui. Não permita que nenhuma derrota, que nenhum problema deixe você prostrado. Levante-se. Levante-se. Faça como Davi. Levante-se. Para de ficar choramingando aí. Deus está mandando dizer para você: levante-se. Longa é a tua caminhada. Tem promessa, tem vitória de Deus para você. Número 2, isso aqui é muito importante, mas muito importante. Sobre a questão de enfrentar problemas e seguir em frente. Escute isso que eu vou te falar. Não morra com aquilo que morreu. Sejam pessoas ou projetos. Não morra com aquilo que morreu. Vai paralisar toda a tua vida. Ai, pastor, há 10 anos atrás eu tinha um projeto lindo, meu sócio roubou, olha como é que eu estou hoje. Você morreu junto desse projeto. Você encontra uma irmã nova, 30 e poucos anos, ainda vestida de preto. Pastor, meu marido faleceu quando? 10 anos atrás. Sangue de Jesus. Quem morreu foi ele ou foi você? Estou desconfiado que esqueceram de enterrar junto. Aprenda. Não morra com aquilo que morreu. Você está vivo, tem projeto, tem promessa, tem bênção de Deus. Siga em frente. Aprenda. Aprenda, queridão. Coragem para tentar outra vez. Não deu certo? Tente de novo. Coragem para tentar outra vez. Olha, Davi, Betseba está grávida de novo. Vai morrer? Não vai morrer? 9 meses de gestação. Olha lá. Tente de novo. Não fique preso a alguma derrota da história da tua vida. Coragem para tentar de novo. Coragem para romper com situações passadas, mesmo que elas se pareçam com as atuais. 9 meses, Betseba fica grávida. A criança nasce e morre. Agora ela está numa nova gestação. Será que vai morrer? A superstição. Olha o medo. Não. Coragem. Agora é um novo tempo. Agora é uma nova dimensão. Agora é uma nova oportunidade. Mesmo que coisas estejam acontecendo e se pareçam com aquilo que aconteceu lá atrás e você foi derrotado. Pare de superstição. Coragem para romper com situações passadas, mesmo que se pareçam com as atuais. Acredite no que eu vou te falar. Você tem direito à bênção de Deus e à promessa de Deus. Olha Davi. A primeira criança, o que ela simboliza? Pecado, juízo, tristeza, derrota. A primeira criança não tem nome. É para esquecer. Agora olha a segunda criança que nasce. Salomão. Salomão representa perdão, restauração, bênção, promessa e vitória. Ele tem 2 nomes. O nome que o pai dá e o nome que o profeta dá. Ele é chamado Salomão, que significa pacífico. E o profeta chama ele de Gededias, amado do Senhor. Quem tem 2 nomes você não esquece nunca. Não é para esquecer a bênção, não é para esquecer a vitória, não é para esquecer o que Deus está fazendo ou vai fazer. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso, meu irmão. Salomão está na genealogia de Cristo. Ele pertence ao reino que nunca terá fim. Ele sucedeu Davi. Como é que você fica sendo
massacrado, triturado por derrotas e por problemas que você não consegue resolver. E eu termino a minha palavra sobre coisas que você já ouviu falar aqui várias vezes e eu vou repetir. Coisas que eu já falei aqui várias vezes e vou repetir. Não se esqueça disso. Eu já falei em outras mensagens. O seu passado pode ter derrotas. O seu passado podem ter problemas que você não conseguiu resolver. Mas o seu futuro está intacto. Com a ajuda de Deus, você pode mudar o curso da sua história. E a minha palavra para você é essa: siga em frente. Não importa a derrota, siga em frente. Não importa o problema, siga em frente. Não importa a humilhação, siga em frente. Não importa o que você já perdeu, siga em frente. O Espírito Santo está soprando aqui uma voz para o teu coração. Siga em frente. Em algum lugar aí na frente tem uma vitória para você. Em algum lugar aí na frente tem uma porta aberta para você. Em algum lugar Deus vai manifestar uma promessa e uma vitória. Siga em frente. Nada pode te paralisar. Nenhuma vergonha, nenhum pecado, nenhum erro pode travar a tua história. Siga em frente. Se eu sou profeta de Deus para você, siga em frente. O passado pode ter sido terrível, o presente pode estar nebuloso, mas o futuro tem porta aberta, tem milagre de Deus, tem resposta de Deus. Siga em frente. Dá para você dizer para 2 ou 3 aí: eu não sei nem qual é o seu problema, se você tem ou não, mas uma coisa pode te dizer: siga em frente. Diga aí para 2 ou 3: siga em frente. Vambora, Adevec. Vambora, povo da Adevec. Você que está me assistindo pela internet ou pela TV, ei, não deixa que nada de ruim cole em você e te trave. Essa é a palavra de Deus aqui essa noite. Siga em frente. Nenhum problema pode te parar. Siga em frente. A igreja de pé.